Papo com Luiz Barsi, o seu pai no mercado financeiro. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Barsi, estou aqui com meu pai, Luiz Barsi Neto. E hoje nós damos início ao projeto Ações, um projeto que envolve muitas pessoas, que a gente vem estudando bastante para que ele seja um projeto que não tenha fim, porque o propósito dele é justamente ajudar a população brasileira, ajudar os brasileiros, as pessoas a investir melhor, a se educarem financeiramente. E isso, literalmente, um custo zero para você que está aqui no YouTube assistindo e acompanhando com a gente, você que também vai estar ouvindo isso pelo nosso podcast. Então, espero que vocês aproveitem. E o primeiro passo para que vocês se introduzam ao projeto Ações é conhecerem melhor o meu pai, Luiz Barsi Neto. Então, como vocês vão conhecê-lo melhor? Sabendo um pouco da vida dele. Literalmente lá, desde quando ele era um garoto e o que ele aprendeu, o que ele passou, quais foram as experiências, as vivências que o tornaram quem ele é hoje, um grande nome no mercado financeiro brasileiro. Instrui muitas pessoas já fora das câmeras a investir o seu dinheiro, ajuda, dá dicas, dá conselhos. Então, pai, quem que é você? Conta um pouco. Vamos lá. Eu sou Luiz Barsi Neto, sou nascido na Vila Aricanduva, um bairro muito próximo a Penha, em São Paulo. Lá nasci, fui criado lá até os meus 26 anos, antes de casar. Saí de lá da Vila Aricanduva para casar. E, cara, quando eu comecei lá na minha infância, eu sempre queria ser alguém, entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito assim, agitado, eu procurava as coisas para fazer e eu sempre quis ganhar dinheiro. Por quê? Nós éramos uma família que tínhamos muita dificuldade, eu achava que eu tinha que trabalhar para tentar ajudar a minha família. Então, o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, a minha primeira atividade foi quando nós fomos, meu avô e minha avó, no lado materno, morava num bairro, lá na Vila Medeiros, e nós íamos na feira, eu e meu primo. Então, meu tio fez um carreto para nós, e nós fomos fazer carreto na feira, no domingo. Pegamos o primeiro carreto, eu lembro até hoje, isso daí ficou muito marcado na memória, que era de uma senhora, ela encheu o carrinho tudo, e a gente sempre torcia para que, se fosse pegar o primeiro cliente, fosse para descer a rua. E a mulher morava onde? Na parte mais alta. Nossa, nós quase morremos, foi o carreto, suava tudo, não aguentava mais levar as compras da mulher. Suamos pra caramba, mas conseguimos fazer o primeiro carreto e lá foi meu primeiro ganho de dinheiro. Então nós trabalhamos e ganhamos esse dinheiro. E fizemos o carreto alguns domingos, então nós íamos a cada 15 dias, nós íamos lá para minha avó, então fazia o carreto. Aí um belo dia, conversando com eu e meu primo, dois jovens moleques, né? Puta, o carreto é muito pesado, a gente podia fazer o seguinte, arrumar alguma coisa um pouquinho mais leve para nós, magrinho, desmiliguidinho, tudo. Vamos montar uma banquinha de limão. O limão estava lá, a gente pegava o limãozinho, então um fazia um carreto e o outro ficava na banquinha de limão. Aí depois que um fazia o carreto, voltava, eu ficava lá para só não ficar carregando o peso. E isso foi um bom tempo, aos domingos fazendo isso, porque de semana estudava. Aí, onde eu morava, na rua onde eu morava, no quarteirão do lado, abriu um supermercado lá. Até hoje, o nome não esqueço, Blimp. Supermercados Blimp. Aí eu falei, puxa, vou trabalhar lá. Então eu estudava num período e fui num outro período lá para trabalhar de empacotador. E, puta, eu trabalhei uma semana, aí lembro até hoje, no pagamento no sábado, o cara me deu um bombom.
Fiquei agradecido. Mas eu falei, poxa, trabalhei a semana inteira para ganhar um bombom. Então, assim, o meu serviço valia um bombom. Fala, isso não dá, um bombom não dá para levar para casa para ajudar nas despesas. E eu falei, não, esse aqui é bom, mas não dá. Aí eu conversei com o gerente lá na época, eu falei, eu não posso fazer outra coisa? Aprender. Aí eu fui ser repositor. Fazer a reposição das mercadorias que eram vendidas no mercado. Um segundo. Quantos anos você tinha quando você começou na feira? De 7 para 8 anos, mais ou menos. Então, porque às vezes ouvindo dá a entender que você já estava lá, sei lá, talvez com 14, 15 anos. Com 7 anos já estava na feira. De 7 para 8 anos já estava na feira. No mercado para ganhar o bombom, quantos anos mais ou menos? No mesmo ano, de 8 para 9 anos. Foi uma passagem rápida. Foi uma coisa. Então aí fui ser repositor. Chegou no repositor tudo, aí o cara falou, tá, a gente não pode contratar, então esse valor não tem como pagar. Eu falei, o quê? Assim, eu precisava ganhar dinheiro, né? Aí eu tinha um senhor, que ele tinha uma perua Kombi, e ele fazia entrega lá. E ganhava lá, acho que na época, ganhava por entrega. Só que ele não conhecia o bairro. E eu, como era moleque, tudo, gostava de empinar pipa, a gente sabia tudo quanto era rua que tinha na região lá. Aí eu falei pro homem lá, eu te ajudo, entendeu? Aí ele falou, tá bom, eu te dou um valor por entrega. Eu não me recordo hoje, mas vamos falar que se fosse um dinheiro de hoje, para cada entrega que a gente fosse fazer, eu te dava R$1. Eu falei, opa, eu não ganhei bombom, no outro cara não ia poder me pagar, ganhar R$1 por entrega. Eu falei com quantas entregas nós vamos sair? A gente sai com 10, 12, 15 entregas. Eu falei, opa, é aqui que eu vou ficar. Então eu comecei a trabalhar, eu estudava, eu fazia, eu era repositor durante a semana no mercado em algumas horas, entendeu? Para não perder o vínculo, para poder trabalhar no sábado lá no mercado. O mercado não abria de domingo naquela época. Aí eu fazia a entrega com ele. E eu comecei a ganhar um dinheirinho. Aí eu acho que isso é no ano de 78. 1978, já tinha passado a Copa. 78 já tinha passado a Copa tudo. Na rua de casa tinha uma oficina mecânica. Entendeu? E eu falei, pô, tem o dono da mecânica, tudo. Ele falou, se quiser, seu filho... Eu acho que no mercado, eu fico acho que uns 2 anos no mercado, fazendo isso de sábado. Entendeu? 2 anos. Porque eu ficava de domingo lá no coisa para jogar bola lá com a molecada de domingo. Aí eu vou estudar num colégio na Penha. Eu lembro que eu passava todo dia em frente à mecânica, aí eu lembro que alguém, ou minha mãe na época, falou lá com o dono da mecânica, tudo, se ele está precisando de um menor, ele já estava aí com 13 anos, mais ou menos, de 12 para 13, uns 12 anos disso. 78, eu tinha acho que 12 anos, 12 para 13 anos. Ele falou, está precisando de um menor, tudo. Eu falei, eu tenho uma lojinha de peça, tudo aqui. Por quê? E como a gente queria aprender a dirigir, então eu falei, é aqui que eu vou querer trabalhar. Trabalhava meio período, então eu estudava de manhã e depois trabalhava à tarde. Aí depois eu mudei, eu fui trabalhar de manhã, fui estudar de manhã para trabalhar à tarde, para trabalhar mais tempo. E nisso eu comecei a aprender a fazer o serviço, fazer peças. Então fiz toda a parte, qualifiquei, etiquetei todas as peças que tinha na lojinha, tudo, abria. Puta, mas não vendia peça nenhuma lá. Ninguém parava lá para comprar peça, tudo. Eu falava, às vezes você ficava lá a tarde todinha, não entrava ninguém para comprar peça, porque a loja de peças que tinha era para suprir a oficina mecânica. Então o dono comprava as peças para suprir o conserto dos carros.
Aí teve um dia que nós estávamos conversando, aí o dono da oficina falou, não vai vender aqui. Eu falei, não posso ajudar aqui dentro da oficina mecânica? Aí ele falou, eu acho que você pode ajudar aqui na parte administrativa do coisa. Então, o que que era? Então, eu aprendi a fazer nota, a comprar peça, eu ia buscar peça para os carros, então eu tinha uma bicicletinha pequenininha, eu ia pedalando tudo, pequenininho, tudo, ia buscar as peças, eu ia na Penhense, que era uma concessionária onde aquela locadora de veículos que tem lá perto da Marginal, eu ia da casa da minha mãe até lá para buscar peça, ia de bicicletinha. Então, para aprender. Então, isso daí foi onde eu comecei a aprender a parte administrativa. Então, o que é emitir uma nota, o que é fazer compra, o que é fazer um contato, fazer tabela de preço, como você passar um preço para um cliente, então o lucro. Isso eu fui aprendendo com esse dono da oficina mecânica lá. É um negócio que assim que marcou muito. Eu queria trabalhar na parte da mecânica porque eu queria aprender a dirigir, entendeu? Para ele deixar eu dirigir. E ele falou o seguinte, o trato era: o dia que não tiver nenhum carro na mecânica, que o pátio ficar zero, eu deixo você aprender a manobrar os carros. Porque a gente queria, moleque 13, 14 anos, queria manobrar os carros. E quando isso aconteceu, eu manobrei meu primeiro carro lá dentro. Que foi um Corcel 2, que era do dono da mecânica. Tinha um xodó por carro, lavava o carro todo dia do homem. O carro chegava, Luizinho, era eu e mais um outro amigo que é meu compadre. Então tinha que lavar o carro do homem todos os dias. O cara chegava lá, lava lá e só podia lavar com água, tinha todo um trâmite. E nesse daí nós dirigimos, nós manobramos. Aí começou que, tanto eu como esse meu compadre, a gente manobrava os carros. Para poder. Então, assim, quantas vezes ele vai estar vendo o vídeo, ele vai lembrar disso. A gente esperava ele sair, manobrava todos os carros, colocava todos os carros que ninguém podia sair, depois colocava os carros que o outro não podia entrar, deixava os carros estacionados. Então, fazia um monte de manobra lá dentro. Mas a gente queria aprender a dirigir, né? E isso vai até o final do ano de 1979. Em 1980, meu tio, ele trabalhava num prédio lá na 24 de maio, número 35. Meu tio, ele falou assim, olha, para mim e para o meu primo, tem uma agência aqui de emprego, vou ver se arrumou um emprego para vocês. Então, e o meu tio falou, vamos ver se arruma um emprego bom para vocês, né? Então a gente foi ter o quê? Office boy. Então, nesse período eu trabalhei um mês numa corretora, chamada Novo Norte, era na Rua da Quitanda. Eu era office boy lá. Trabalhei por um mês lá. Aí depois meu tio arrumou emprego nessa agência de emprego e eu fui trabalhar numa empresa onde eu fiquei 11 anos, que foi a Monsanto, que era um grupo americano e hoje foi comprado pela Bayer. E, cara, lá eu aprendi tudo, muita coisa. E lá foi onde eu comecei a ganhar dinheiro, entendeu? Comecei a ter um bom salário e com isso eu comecei a prosperar. E nesse interim também eu começo, isso já em 1986, 87, eu já começo a empreender também, entendeu? Meu pai tinha uma casa lotérica que ele comprou de um cliente dele, entendeu? Que hoje, por sinal, é cliente também do escritório. E nós comprei a casa lotérica
E eu lembro que, assim, foi difícil pagar. Eu levei, acho que 1 ano pagando essa casa lotérica com meu pai. Entendeu? Tinha que ser tudo preto no branco. Nada foi fácil. E eu lembro que quando a gente paga, eu acabo de pagar a casa lotérica, tudo. E assim, era um ano difícil. As pessoas do Brasil não tinham dinheiro. E o jogo, era uma atividade que você não precisava administrar, você só controlava. Por que eu compro a casa lotérica? Porque nessa época que eu vou comprar a casa lotérica, eu queria comprar a oficina mecânica onde eu trabalhava. Onde eu comecei lá. Porque o dono da oficina lá, o seu Giovanni, já tinha idade e tudo, ele estava querendo um gás novo na oficina. Aí meu pai falou, você vai comprar uma oficina mecânica, você não... eu tenho uma casa lotérica, até então eu não sabia que meu pai tinha uma casa lotérica. Eu tenho uma casa lotérica, quer? Comprei, aí eu falei, vou comprar a lotérica. E nisso eu continuei trabalhando na mesma empresa onde eu estava, na Monsanto. Então eu saía de manhã, eu ia para a Monsanto, trabalhava, aí saía da Monsanto, passava na casa lotérica, depois ia para a faculdade, e isso foram uns 3 anos, até o ano de 91. No ano de 91, eu me formo em economia, entendeu? Eu sou graduado em ciências econômicas. É o ano que eu me caso, também. E é o ano que eu perco o emprego na Monsanto. E é um negócio assim, foi até muito cômico, porque no dia que a Monsanto fez a dispensa, foi no dia 18 de fevereiro, foi o dia que eu marquei a data do meu casamento. Porque eu lembro que eu saí da Monsanto, a Monsanto falou, ó, está sendo dispensado uma série de funcionários, tudo, você também entrou nessa lista de corte. Aí eu lembro que eu saí, eu vim para casa, e na hora que eu estou vindo pela Radial Leste, aí tinha a igreja lá, onde nós já tínhamos visto que talvez, se fosse casar, nós queríamos casar nessa capela, a Capela São Judas. Eu passei lá e marquei a data. E então eu lembro quando eu cheguei na casa da Sandra, hoje que é minha esposa, e falei para ela, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Ela falou, fala ruim, perdi o emprego, fui mandado embora, mas amanhã eu vou trabalhar. E a outra, marquei a data do casamento. Então assim, foi um misto de alegria, tudo, era um novo. No dia 19 de fevereiro, eu assumo a lotérica. Por quê? Até então eu tinha gerente, subgerente, os caixas, tudo que tomavam conta da lotérica. Eu era dono, mas eu não estava apropriado da lotérica. E no dia 19 eu lembro que eu chego para trabalhar lá, o gerente falou, senhor Luiz, você está aqui? Veio passear? Eu falei, não, eu vim trabalhar. Ah, mas aqui não dá para trabalhar todo mundo. Então, não dá para trabalhar todo mundo. Então eu falei para ele, ó, tira umas férias, mas pode começar a procurar emprego. Eu tinha que acertar as férias com ele, tira umas férias e pode começar a procurar emprego, porque eu vou começar a trabalhar aqui. Então, assim, na verdade, eu não tenho férias, porque eu continuo trabalhando. Então eu parei de trabalhar no dia 18, no dia 19 eu fui trabalhar na loteria. Não conhecia nada de como controlar uma casa lotérica. Então, assim, eu fui aprender, na raça. Eu fui procurar quem? As pessoas da região que tinham casas lotéricas, que eram 2 ou 3 lotéricas que tinham perto. E, então, como é que faz? Ia fazer a prestação de conta, ia fazer a faculdade à noite. Então, foi um período bem agitado. E aí depois aí nesse ano, aí tem a lotérica, tudo, casamos, e no ano seguinte, eu e a Sandra, nós montamos a escola. Por quê? Voltando só um pouquinho, quando eu comprei a casa lotérica,
A casa lotérica era no centro de São Paulo, na Avenida Rio Branco. Lugar light, Rio Branco com Aurora. Bem light lá. Então a gente muda. A Caixa deu alguns lugares onde a gente poderia escolher para mudança. E nisso eu vou para Vila Guilhermina, que é um bairro, depois da Vila Matilde, que tinha estação de metrô. Aí, com a ajuda do meu pai, eu comprei uma casa na Vila Guilhermina. Com as minhas economias, meu pai emprestou um dinheiro para que eu pudesse comprar lá. Na verdade, financiou por um período. E eu monto a loja na Vila Guilhermina, até construir o salão. Construímos um salão lá e eu fiz a casa lotérica lá. Então, porque eu tinha um negócio que eu poderia ter um negócio, mas eu não queria pagar aluguel. Entendeu? Então, assim, porque o aluguel, nesse meu começo, ele ia levar muita coisa do meu patrimônio, do meu lucro. Então, eu fico no caixa, começo a trabalhar, e nesse período nasce o desejo de quê? De aproveitar o restante do imóvel. E minha esposa, como era educadora, trabalhava com escola desde pequenininha também, e ajudando nas escolinhas na região, trabalhava nas escolas na região, nós resolvemos montar uma escola. Tanto que a ideia era montar a escola só para ela poder trabalhar meio período na escola, que nós estávamos montando, e meio período ela continuaria no trabalho dela. Tudo. A escola fica pronta no final de 91. Final de 91, dezembro de 91, a escola fica pronta. Então, eu lembro assim, a gente pintando de sábado, de domingo, deixando a coisa em ordem. Não tinha dinheiro para pagar as coisas. Então, tudo que se fazia era eu, a Sandra, as pessoas que eram próximas a nós que ajudavam a pintar no final de semana, a fazer qualquer manutenção. E eu lembro que quando começou a fazer a matrícula, a ideia era, se a escolinha tivesse 30 alunos, daria para pagar todas as despesas, tudo, e a gente ia começar a ter um pouquinho de lucro. Tudo. Nossa, o negócio foi tão bom que no primeiro mês, a Sandra teve que contratar funcionários. Nós tivemos que comprar mesas correndo, cadeira para as crianças, porque foi melhor do que a gente imaginava. E aí nasce a geração futuro. Entendeu? Aí começamos a empreender. Foi uma fase difícil, então, assim, recém-casado, montando negócio, eu morava em Mariporã, eu ia todo dia para São Paulo, voltava, então, assim, a escola abria às 6 horas da manhã, montava a escola fechava às 7h30 da noite, e nós sempre fomos persistentes, fomos montando. Aí chegou isso quando nascem meus filhos, nasce o Mateus em 96, é o ano que eu compro a segunda casa lotérica. Eu compro uma casa lotérica, uma segunda casa lotérica, 50% de uma casa lotérica no Dalila, de um amigo. Então eu acabei sendo sócio dele na loja dele. E depois disso, aí ficou um tempo. Aí no ano 96, aí em 97, a gente monta a segunda escola, que é... Já na sequência. No ano de 97, final de 97, nós montamos a segunda escola. Então eu tinha o quê? Uma lotérica, metade de uma outra lotérica, e estávamos montando a segunda escola na região da Vila Matilde também. Então a lotérica na Guilhermina e a outra na Vila Matilde. Vizinhas, né? Bem próximo, bairros próximos. Tudo. Aí a gente monta a segunda escola. Aí começa a crescer tudo. A nossa comadre, ela, na época, ela vem para tomar conta da segunda escola, e ela fica tomando conta da segunda escola pequena. Aí no ano de 99, eu compro... Não, 96, botando só um pouquinho. Em 96, eu compro uma casa lotérica
no Jardim Maringá, junto com o sócio, o dono da lotérica da Vila da Lila. Então nós compramos a lotérica do Jardim Maringá, entendeu? E ele era dono de uma casa lotérica, eu de outra, e nós dois era dono de uma outra casa lotérica. Aí, passado um tempo, eu comprei 50% da loja dele também, entendeu? E quando o ano que o Murilo nasce, em 99, eu compro as duas partes dele. Então eu compro a parte que era da loja do Maringá e compro a parte da Vila da Lila. Aí começamos a ter. Então nós tínhamos, era eu e a Sandra, nós tínhamos 3 lotéricas e 2 escolas. E trabalhávamos demais, entendeu? Trabalhamos muito. E o que foi bom, que assim, nós empreendemos, passamos por inúmeras dificuldades, crise do governo, crise política, crise cambial, e assim, o quão difícil é investir no país, empreender no Brasil. Mas não é impossível, entendeu? Se você tem persistência, foco e ir atrás dos seus objetivos, você consegue. Eu sou prova que você consegue. Durante muitos anos, a gente trabalha com essa questão dos investimentos na atividade. Então, nós investimos, melhoramos a escola, deixamos. Só que, assim, éramos só eu e a Sandra. Nós nunca tivemos mais gente para coisa. Por quê? O custo trabalhista é muito alto. Então, começou a ficar um custo tão alto, e além do que, a parte da loteria, ela gerava muito perigo. Então, assim, eu já tive a quantidade de assalto que as lojas sofriam, eu já cheguei a ser assaltado em todas as lojas, nas 3 lojas que eu tinha no mesmo dia, com diferença de 2, 3 horas. Organizada? Não sei, pode ser, entendeu? A gente não sabe, mas já cheguei a acontecer isso. Então, foi chegando uma hora, e nisso a gente, todo o dinheiro que ganhava, investia em bolsa, investia em imóveis, mas eu nunca fui investir em carro. Então, assim, eu sempre investia em algumas coisas que eu acreditava que era bom. Então, por ter atividade, eu sempre tinha facilidade. Então, e isso, a gente começa, voltando lá atrás, a investir, desde 87, 88, a gente já investia na Bolsa. Entendeu? E investindo, através de quê? Através do meu pai. Então, assim, meu pai sempre foi a pessoa que canalizou os investimentos. Então, para a gente ir aprendendo. Então, de lá começa a nascer a vontade de se investir. Entendeu? E depois a formação acadêmica. Quando hoje vocês falam TCC, na minha época era... Como que era o negócio que você fazia Projeto de alguma coisa? Era Monografia? Então, quando a gente foi fazer a nossa monografia... Hoje ainda tem também monografia. Hoje também ainda tem. Então, a monografia... O que a gente faz de monografia? Um livro que meu pai escreveu lá em 1972. Então, assim, o nosso trabalho da monografia na faculdade, ele veio o quê? Doações garantem o futuro. Então, isso daí se começa muito antes de... Começou em 72 com meu pai, em 91 nós fizemos esse trabalho na faculdade, foi hiper legal tudo. E a gente veio desenvolvendo isso. Só a gente não usa o nome, porque não precisa usar o nome desse daí. Então, volta, aí assim... Depois de todo esse processo das loterias, das escolas, aí chega no ano de 2000, estava ficando muito perigoso a questão das casas lotéricas. Então, assim, chegou a um ponto de a gente levantar e falar assim, hoje eu vou ser assaltado.
Batata, era assaltada a loja. Sabia Entendeu? o dia já. Já sabia o dia que ia ser assaltado, a condição que ia ser assaltado. E então, assim, como o negócio começou a ficar perigoso, constante. Mas eu, na época, conversando com meu pai e tudo, meu pai falou: vem trabalhar comigo, entendeu? E larga isso, porque não tem mais coisa. Aí eu vou trabalhar com ele, nós trabalhamos um tempo, trabalhamos até 2007, 2008. Com investimentos. Trabalhando com ele já lá na parte de investimento. Aí em 2008, por questões que acabou não dando certo, eu saio da sociedade e venho trabalhar solo. Então de lá eu monto a minha empresa de investimento, eu estou com ela até hoje. E sempre tentando nisso daí, tentando ensinar o brasileiro a investir. Entendeu? Sempre devagarzinho, passei por mais 2 instituições, até chegar onde eu estou na XP hoje. Então, assim, a XP, quando eu venho para a XP, eu venho em busca do quê? Na época, que foi em 2012, era o quê? A melhor plataforma de investimento. E, na minha opinião, hoje continua sendo a melhor plataforma de investimento. Uma plataforma completa, então, onde você você consegue disponibilizar para o cliente os melhores investimentos e o que é melhor para cada tipo de investidor. Então, assim, para o investidor conservador, nós temos a linha de produto. Para o investidor moderado, nós temos a linha de produto. Para o investidor agressivo, temos uma linha de produtos. Então, assim, soluções para a empresa, temos as soluções para as empresas. Então, assim, é uma plataforma bem complexa. E isso acabou ajudando a gente chegar num ponto de poder ajudar a todos. Então, recentemente, nós estávamos... Até dei uma entrevista para um outro canal de investimento, como que é o nome dele? O Ryan Santos. Eu dei uma entrevista para o Ryan. O canal dele fala sobre... Então, qual que é a ideia? É de tentar mostrar para todos que a gente pode ajudar todo mundo. E ajudar todo mundo o que é? É você descer a régua. Quando você desce a régua, então você se propõe a ajudar pessoas que têm menos recursos, você se propõe a ajudar a todos. Porque ajudar quem já tem uma condição financeira boa é menos difícil. Difícil é você ajudar essa pessoa que tem a condição menor, né? Não que ela só não tem a condição financeira. Então, esse projeto que nasce com isso, justamente para quê? Para que a gente possa ajudar a todos. E esse projeto, eu não vou falar que a idealização do projeto, né, envolve algumas pessoas, mas o início de tudo, as pessoas que idealizam para que eu possa fazer isso, que me incentivam, foram 2 pessoas. Falou: Luiz, eu patenteei seu nome, eu comprei o domínio do seu nome. Eu falei: como assim? Não, eu comprei o domínio do seu nome. Mas por quê? Porque eu quero que você faça alguma coisa. Eu falei: não quero fazer isso. Não, eu patenteei o luisbarsi.com e uma série de outros domínios. Eu sei que você gosta tudo, então o domínio é seu. Eu patenteei, é um presente seu. Isso foram de dois amigos e hoje investidores, entendeu? Clientes do escritório. Eu fico muito feliz por isso, que é o Felipe e o Leonardo Guzella. Felipe Cunha e Leonardo Guzella, entendeu? Foram as pessoas que acabaram incentivando. E no ano de 2000, voltando só um pouquinho antes para lembrar, que a gente não pode esquecer das pessoas, no ano de 2017, 2018, eu vou teve uma expert da XP, e eu encontro um rapaz que trabalhou comigo numa outra instituição. Ele falou: pô, você está aqui, está na XP? Eu também estou na XP, tudo. Vamos conversar, você tem escritório? Quantos sócios você tem lá? Eu falei: nenhum, só eu. E esse rapaz, é o Carlos, né, me procura algumas vezes.
falou, Luiz, vamos conversar. Você tem um sócio. Eu acho que, eu posso agregar para você. A sua especialidade não é a renda fixa. Eu conheço um pouco de renda fixa. Eu posso te ajudar. Legal, tudo. Eu monto essa sociedade, entendeu? O Carlos entra na sociedade na parte de renda fixa. E nesse mesmo inteirinho, eu tenho um amigo, me apresenta uma cliente, entendeu? Essa cliente, ela conhece muita coisa do mercado financeiro, entendeu? Muito. Que é a Beth. E a gente começa a fazer uma parceria, onde a Beth começa a fazer toda a parte de planejamento financeiro de alguns clientes, por ser gestora, conhecer o mercado, então sabia, então ela começou a proporcionar para alguns clientes, mostrando a questão da proteção patrimonial, proteção familiar, nos investimentos, a gestão dos ativos. Cara, eu sou muito grato, todos eles. E agora, por último, em 2020, finalzinho de 2019, 2020, entra o terceiro sócio no escritório, que é o Maurício. Também está se empenhando, veio de indicação de cliente também. Então, o resumo disso, assim, as pessoas com quem a gente procura se cercar, entendeu? São tudo pessoas que a gente acredita nela e no potencial de cada um. Mesmo não sendo os melhores, mas a gente vai acreditar no potencial, sabendo que todos vão querer melhorar, entendeu? Para produzir. E nisso, nós estamos fazendo nosso trabalho hoje aqui, e hoje nasce, com toda essa passagem que eu tentei passar para vocês, nasce mais um projeto, que é o projeto Ações. Entendeu? Vai ter uma equipe grande envolvida, entendeu? Pessoas que estão dispostos a ajudar o brasileiro a investir. Não só o brasileiro, não. A ajudar as pessoas a investirem da melhor forma possível dentro do seu perfil. E nós vamos tentar ajudar com o quê? Com a quantidade de recursos que eles têm. Mas não assim, nós vamos tentar ajudar a investir, ficar milionário, garantir, isso não existe em lugar nenhum, entendeu? Então, não vai imaginar que você vai viver de renda no curto prazo com pouco dinheiro. Não, isso você não consegue viver. Isso leva tempo para você montar uma carteira, para você viver de renda do mercado. Entendeu? Então, assim, e esse projeto nasce com uma equipe grande, entendeu? Com pessoas que vão colaborar, e os próximos capítulos, entendeu? Os próximos episódios que nós vamos desenvolver serão episódios para todos. Então, vou dar só como é que fala o nome? Spoiler. Um spoiler. Dentro dos programas, dentro desses episódios que nós vamos fazer, eu quero, isso é uma questão minha, eu quero trazer alguns investidores do escritório, pessoas que tiveram experiências no escritório, com o nosso trabalho de assessoria, ajudando essas pessoas a investirem, para dar depoimento. Não, por questão de logística, eu não vou conseguir convidar a todos, mas pelo que eles estão me passando aqui, nós temos alguns instrumentos que talvez nós vamos conseguir chamar alguns depoimentos, e eu quero contar com vocês. Então, assim, esperem, vão ter coisas novas, amigos vão ter surpresas, eu quero ajudar a todos, e eu vou querer depois, assim, alguns depoimentos, então, algumas entrevistas comigo. Fechou? Fechou. Então, pessoal, essa é um pouco da história de vida do meu pai, como desde lá de 1965 até 2020, qual foi a trajetória dele.
basicamente aí na cronologia certinha, todos os passos, com até uma grandeza de detalhes, coisas que acredito eu que você talvez nunca tivesse falado antes, e muitas coisas que ainda não foi falado, que vai vir à tona. Foi o que eu falei, muitos ensinamentos. Eu como filho, como seu filho, eu sei que toda vez que você senta para conversar, seja no café da manhã, almoço, jantar, uma conversa com cerveja, eu queria isso, eu queria estar te gravando para que você não passasse isso somente para mim, mas passasse isso para todas as pessoas, porque todos os dias que você conversa com uma nova pessoa, essa pessoa fala, caramba, eu preciso mudar, eu preciso começar a pensar igual esse cara. Não pensar igual, porque às vezes a pessoa tem um estilo de vida, uma filosofia totalmente diferente, mas pô, vou dar uma atenção ao que esse cara está falando. E isso está sendo também um dos grandes fatores da gente estar iniciando isso. Tanto o Felipe como o Guzela deram início. Hoje a gente tem uma equipe grande aqui atrás dessas câmeras, ajudando a gente a, enfim, começar. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, por favor, se inscrevam, que é mais importante, para que isso seja perene. A gente precisa do apoio de vocês, que vocês estejam aqui. Se curtiu, comenta, indica o vídeo, compartilha, vai ajudar muito a gente. E vamos lá, que esse é literalmente o primeiro e é só o começo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Valeu, um abraço a todos. É nóis, Queiroz, é nóis da fita e do Playboy do DVD.